Então, nosso estudo é no livro de Ruth, ele tá o meu nome. E vamos fazer uma breve introdução, assim, sobre a história de Ruth. Eu creio que a maioria de vocês devem conhecer, né? Mas só para a gente rever alguns pontos que são bem importantes, né? Ela é uma história sobre a provisão de Deus, conversão. A gente tem uma pessoa que é de outra cultura, de outro país, e que ela se converte ao nosso Deus. Uma história de redenção, Deus restaura a vida de várias pessoas, a história de várias pessoas. E Ruth é uma história, na verdade, sobre Jesus, né? Toda a Bíblia, ela é sobre Jesus, e toda a Bíblia é para Jesus. Então, é uma história fascinante. E uma coisa interessante, né? Não sei se todos se deram conta, mas só existem 2 livros na Bíblia com o nome de mulheres, né? Ruth e Esther. E tem um paralelo interessante entre eles, né? Ruth é a história judia, que não era do povo de Israel, e ela se casa com um judeu, se torna uma das ancestrais do rei Davi, que acaba sendo uma das ancestrais do próprio Messias, do próprio Jesus, né? E o outro livro com o nome de uma mulher na Bíblia é Esther, que é o contrário. Ela é uma judia e ela se casa com um gentil, né? Para salvar o povo dela de uma grande tragédia. Então, a história de Ruth, ela é uma história sobre a provisão de Deus e sobre a soberania de Deus, né? Ele dirigindo todas as coisas na nossa vida. E quem foi que escreveu esse livro? Na verdade, a gente não tem certeza quem foi que escreveu, né? Então, a gente considera desconhecido. Mas muitos estudiosos acreditam, e até os judeus, muitos deles acreditam que foi escrito por Samuel, tá? E outros acreditam que foi escrito também por Esdras. E Ruth, ele trata esse livro de um drama familiar, tá? Então a gente vê, o livro começa com uma crise financeira, o que leva essa família a imigrar para um outro país. De repente vem a doença, vem a morte, né? A viuvez, e com isso a pobreza. E no final nós temos, né, uma pessoa amargurada contra Deus. Então, uma história fantástica, uma história real, né? E que tem tudo a ver com cada um de nós. E ao mesmo tempo que tem toda essa parte dramática, ela vai falar também sobre a força da amizade entre uma nora e uma sogra, né? A beleza da providência, como Deus provê tudo o que esses personagens precisam, né? E a recompensa da virtude, né? Então, o livro de Ruth, ele vai nos trazer lições magníficas, que são verdadeiros tônicos para a nossa alma, e a gente precisa aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus, né? E a gente só vai aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus quando a gente estudar a palavra de Deus. Se a gente não estudar a palavra de Deus, nós podemos ser cristãos, convertidos, e nós vamos estar vivendo de um jeito que vai ser ruim para nós, que não vai honrar a Deus, né? E nessa história a gente pode ver isso. Alguém que não entendia algumas coisas, mas no final ela consegue entender, né? E ele é um livro também que trata de teologia. Tá? Os 2 grandes temas é a soberania e a providência de Deus. Então, sobre a providência de Deus, né? Deus transforma as nossas tragédias em cenários de esperança. Então, quando a gente acha assim que está tudo acabado, né? Deus tem algo por trás de tudo isso. Deus enxuga as nossas lágrimas, acalma a nossa dor e coloca os nossos pés na estrada da mais esplêndida vitória. Então, quando a nossa causa parece perdida, com Deus ela não está perdida. Então, esse é o livro. E os personagens centrais, né, nessa história é o seguinte: em uma sociedade que é dominada por homens, né, a sociedade ali da época do livro, as personagens centrais desse livro são 2 mulheres. E as 2 desafiaram a crise que elas estavam vivendo e agiram com fé na providência divina. Então, quem são essas 2 personagens principais? É Noemi, que é judia, ela é idosa, ela é pobre, viúva e sem filhos. E a outra grande personagem que leva o nome do livro, né, é Ruth, que ela é gentia, ou seja, ela não é
do povo de Israel. Ela é jovem, ela é pobre, viúva também, não tem filhos e ela se apegou à sua sogra. Então, Noemi é a sogra dela. E assim ela se converteu ao Deus de Israel. Então vamos começar. Eu coloquei os textos da Bíblia aqui para a gente ler juntos, para vocês não ficarem procurando aí e se atrapalhando. Então acho melhor a gente poder estar lendo juntos, tá? A gente vai ler todo o primeiro capítulo hoje e vai ser um capítulo por semana, tá? Então esses dois primeiros versículos, vamos ler. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, nesses 2 versículos tem um monte de informações, né? Que dependendo de quanto a gente estuda a Bíblia, a gente já está acostumado. Mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho essa introdução, que eu creio que é bem importante. Então, a primeira coisa que fala ali no versículo é na época dos juízes, né? Então, que época é essa? Então, tem uma época em Israel que foi a época dos juízes. Ela foi logo depois que o povo entrou na Terra Prometida, né? Guiados por Josué. Então, depois de Josué vieram os juízes, e isso aconteceu até o momento que veio Saul, que foi o primeiro rei de Israel, tá? Então, esse é o período. A época dos juízes durou de 350 a 400 anos, ok? E ali na época dos juízes um círculo vicioso em Israel. O que acontecia com Israel? Eles tinham feito uma aliança com Deus, tá? Quando eles entraram na Terra Prometida. E essa aliança dizia assim, que se eles desobedecessem, Deus disciplinaria eles, mandando inimigos e mandando seca, mandando fome, né? Eram juízos, disciplinas de Deus para que eles se voltassem para Deus. Então, nesse círculo vicioso, o que acontecia? Eles se afastavam de Deus através da desobediência, tá? As leis de Deus que eles receberam. E daí, logo depois, vinha o quê? Vinha o juízo de Deus sobre eles. Ou seja, Deus mandava um opressor, tá? Então, sempre eram outras nações, tá? Que vinham oprimi-los. E o que acontecia quando eles começavam a ser oprimidos? Eles levantavam um clamor para Deus. Deus, tu é nosso Pai, tu é nosso Deus, por favor, nos salva, né? Então, Deus ouvia o clamor deles e libertava o povo de Israel naquele período através de um juiz, tá? Que tem a figura, mesma figura de Cristo, de um redentor. Só que era um juiz, digamos assim, um redentor provisório. Ele redimia por um tempo, mas daqui a pouco voltava tudo na mesma coisa. Então, por isso que a gente diz que era um círculo vicioso, né? Vinha um tempo de paz, daí o pessoal, que coisa boa, relaxavam, descansavam e começavam a se afastar de Deus, começavam a se misturar com os cananeus, a fazer as práticas dos cananeus, né? Principalmente a adorar outros deuses e toda a questão do culto de outros deuses que estava ligado ali, com muita promiscuidade sexual, muita imoralidade sexual, e daí eles entravam em desobediência novamente. O que acontecia? Deus mandava um outro opressor. Daí eles se arrependiam, clamavam a Deus, pediam libertação, Deus mandava um outro juiz, tá? Então foram mais de 20 juízes, e a gente sabe, porque está escrito no livro, que o livro de Ruth foi escrito nessa época. Agora, em qual época dos juízes, a gente não tem certeza, tá? Eu já vi alguns dizerem que foi provavelmente na época de Gideão, outros na época de Jair, mas eles não têm certeza. Então, o que a gente tinha na época dos juízes? Uma instabilidade política, né? Porque daqui a pouco entrava um outro povo ali e atacava eles, então não havia segurança. Tinha também um colapso moral, né? Porque quando o povo se sentia seguro, eles começavam a se distanciar de Deus, a não obedecer a Deus, e daí só iam se degradando cada vez mais, saiam se afastando cada vez mais de Deus. E claro, a infidelidade espiritual, até o ponto deles adorarem os deuses cananeus, tá? Então, essa é a época do livro, tá? A volta para Deus, na época dos juízes, ela era sempre superficial, pois o povo só buscava Deus para se ver livre de suas angústias. O povo buscava Deus por aquilo que ele podia receber dele.
E eles não estavam interessados em Deus, apenas neles mesmos. Eles não queriam Deus, apenas as bênçãos de Deus. A vida deles estava centrada neles mesmos e não em Deus. Então, essa é a situação do período de Juízes. E, para ser bem sincera, é uma situação que a gente vê até hoje, né? Muitas pessoas, elas não querem Deus, elas querem o que Deus pode dar para elas. Na verdade, a maioria das pessoas não querem Deus, elas querem o que Deus pode dar para elas. Elas não estão interessadas em ter um relacionamento com Deus, elas estão interessadas em ter as bênçãos de Deus, né? Isso mostra como nós somos pecadores e como nós realmente não conhecemos a Deus quando agimos desse jeito, como seres humanos, eu estou falando, né? É óbvio que, como cristãos, a gente espera que não sejamos assim, né? Então, essa era a situação que a gente via aqui na época dos juízes, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Não? Só lembrando, Ana tá, Helena tá pessoal? falando? Só lembrando, todos estão mudos, então quem quiser perguntar tem que tirar o mute do microfone e aparecer na tela também pela câmera. Tô tranquilo. 100%. Tá. Quer fazer uma pergunta, Ana? Não, eu queria só complementar o que tu acabaste de falar. Esse cenário que tu descreve da época dos juízes é realmente o que a gente está vendo no mundo, né? Sim. Que as pessoas, na realidade, elas buscam Deus quando estão com algum problema, com alguma dificuldade, e a gente está vendo isso, acho que todo mundo aí que tem o WhatsApp, nas mensagens que as pessoas mandam, né? Em relação principalmente à questão do Papa fazendo algumas coisas, trazendo o que foi feito lá na época do Egito, quando veio a praga da morte dos primogênitos, então botando fitas, enfim, mas não estão buscando o arrependimento, né, de se olhar para ti, ver o quão a gente precisa de Deus, mas não no sentido de ser o gênio da lâmpada, né, mas no sentido de nos curar, né, porque a gente realmente é pecador. Então, assim, ó, eu estou muito feliz, né, e eu já tinha lido o livro de Ruth, mas nunca nessa perspectiva que tu está trazendo, Lu. Tá muito bom. Parabéns. Ah, que bom. Na verdade, graças aos livros que o Rogério e o Samuel me indicaram, né? Livros muito bons, eu recomendo, até depois vou deixar para vocês. Vou colocar no próximo curso, eu vou colocar o nome dos livros. Um é do Hernandes Dias Lopes, é um comentário, e o outro é... Ai, é um nome estranho o nome do autor, mas depois eu mostro para vocês, tá? Então, e também eu assisti umas palestras do Menno Kalischer, ele tem algumas palestras sobre Ruth também, muito bom, porque ele dá a perspectiva dele, né, como judeu, assim, o que realmente é bem diferente do que a gente encontra nos outros autores, tá? Mais alguma questão, pessoal? Oi, Beth. Oi, André. Então, vamos lá. Outra coisa que diz naquele versículo, né, é que na época dos juízes houve o quê? Fome na terra. Então, o que é a fome na terra? Quando a crise chega, ela atinge a todos, pobres e ricos. Gente, não tem como lembrar do momento que a gente está vivendo, né? Eu penso assim, ó, esse curso é o próprio exemplo dos temas teológicos que estamos vendo nesse curso. Porque fala da providência de Deus e da soberania de Deus, né? Como Deus conhece tudo, sabe tudo que vai acontecer na hora certa, e Deus colocou esse curso, que eu imagino que o Rogério não tinha se dado conta disso. Mas outra coisa é que o livro de Ruth, quando Ruth chega, a gente vai ver depois quando ela volta, né, na verdade não volta não, ela chega em Israel, né, no final da aula de hoje, a gente vai ver que ela chega em Israel na época da colheita dos primeiros frutos. E, gente, vocês não vão acreditar, mas é exatamente a segunda quinzena de abril que isso acontece. Então, é bem o momento que a gente está vivendo,
né? Então veja como Deus coloca as coisas, né? E os temas desse livro têm tudo a ver com o que a gente está vendo, né? Então, fome na terra, né? Quando a crise chega, ela atinge todos, pobres e ricos. A gente está vendo hoje, todo mundo está sendo afetado, né? Elimeleque, esse homem que saiu da terra por causa da fome da terra, ele era um homem abastado, ele tinha terras e ele tinha bens. Então ele saiu porque ele viu que não estava bom ali em Belém e ele foi para um outro país, que é o país de Moabe. Tá? E como é que a gente sabe que ele era abastado? Porque depois, no decorrer do livro, a gente sabe que tem terras que foram vendidas e que precisam ser resgatadas. Então a gente sabe que ele era um homem abastado, tá? E a fome não era apenas uma casualidade e nem mesmo resultado de uma tragédia natural. Essa fome aqui nesse livro era muito claro, ela era um juízo de Deus à desobediência. A referência está ali, Levítico 26, tá? Para vocês lerem, se quiserem. E tem várias outras referências bíblicas, mas eu coloquei só aquela. Que Deus, quando ele estabelece aliança com Israel, ele diz, ó, se vocês não me obedecerem, um dos juízos que eu vou trazer sobre vocês é a fome. Então é isso que está acontecendo, porque eles estão no período dos juízes, aquele período de altos e baixos, tá? Então, a fome nada mais era do que a vara da disciplina de Deus, ok? Não para destruir o povo, mas para fazer com que o povo se arrependesse e voltasse para ele, né? E aqui, pessoal, eu tentei achar um mapa para vocês terem um pouquinho de ideia do que é, tá? O mapa da esquerda ali é o mapa da época dos juízes, tá? Como que eles tinham se distribuído ali na terra. Então, se vocês estão vendo meu cursor, mas aqui embaixo é o Mar Morto, tá? Ó, aqui é o Mar Morto. E onde é que fica Belém? Tá bem difícil de ler ali, tá bem pequenininho, mas Belém fica aqui, ó, tá? Belém, Jerusalém fica mais para cima, Belém fica aqui. Então, Belém fica bem perto do Mar Morto, né, na parte de cima. E onde é que fica o país de Moabe? O país de Moabe fica aqui embaixo, ó, tá? Aqui você está vendo Ruben, Gad, Manassés, isso aqui tudo é nome de tribos de Israel, que eles tinham ocupado a terra ali na época dos juízes e tinham se espalhado dessa forma. Mas a terra dos moabitas continuava ali, tá? Deus disse que era para deixar os moabitas ali. Então, o que esse homem fez? Elimeleque saiu ali de Belém e ele andou 80 quilômetros para se mudar lá, para emigrar para esse país. Lá ele se tornou um imigrante. Aqui dá para ver melhor, né? À direita, ó, eu dei um zoom. Então, aqui dá para ver melhor. Então, ali tá Belém, Jerusalém mais em cima, tá? E ele veio para cá. Então, ele fez esse caminho aqui. Belém. O que quer dizer Belém? Não sei se todo mundo sabe, mas o nome em hebraico é aquele ali, não sei como é que se fala, mas o Bet é casa e o Lém é pão, tá? Então, o nome da cidade de Belém é a Casa do Pão. Então, de repente, houve fome na Casa do Pão. Olha que ironia, né? A cidade que era para ser uma cidade celeiro, uma cidade abastada, de repente faltou pão até mesmo ali, né? Porém, gente, não há nenhum lugar melhor do que Belém, porque Belém é a casa do pão, tá? Então, é a casa de Deus. Vamos imaginar assim, o que isso significa Belém ser a casa do pão, né? É que a nossa provisão tá ali. Belém, ela vai representar, na verdade, estar dentro da aliança de Deus, estar dentro da comunhão com Deus. E quando vem a dificuldade, se eu caio fora, não tá bom aqui mais continuar seguindo a Deus, tá muito difícil, eu vou cair fora. Então, eu estou em desobediência, eu saio desse lugar, mesmo que esse lugar seja um lugar de sofrimento, de provação, de disciplina, ele ainda é o melhor lugar. E é ali que eu preciso me arrepender, né, e buscar a Deus. No caso ali do Elimeleque, ele deveria ter buscado a Deus por provisão e não saído e ido para outro país, ainda mais um país como o país de Moabe, um país extremamente idólatra, que até sacrifício de crianças eles faziam, tá? Vamos também ver a questão dos nomes. Os nomes em hebraico, eles são muito importantes. Os nomes em hebraico, eles sempre definem o caráter da pessoa. Então, a gente conhece muito sobre um personagem conhecendo o nome dele, tá? Elimeleque quer dizer meu Deus é rei, ou Deus é rei,
tá? Eu já vi algumas traduções diferentes, mas eu escolhi essa que o Meno Kalish colocou. Meu Deus é rei, tá? Então, se meu Deus é rei, por que eu tô saindo? Se eu que sou Elimelec, né, tenho como meu Deus é rei, por que eu tô saindo do lugar onde Deus me colocou? Tô saindo do meu país, da terra que Deus me deu, que me tirou do Egito, né, como povo, tô lá, por que eu vou sair de lá? Noemi, olha que interessante o que quer dizer o nome Noemi. Amável, encantadora, agradável. Eu acho muito importante a gente prestar atenção no nome da Noemi, porque a gente vai ver no final desse capítulo o quão amargurada ela tá e quão diferente ela ficou. Mas eu acho que isso aqui dá uma ótima pista para a gente entender por que Ruth ama tanto ela. Tá? Malom é o nome do outro filho, né? Que quer dizer doente. É muito estranho esse nome. E Quilion, que quer dizer enfraquecer, definhar. Então, gente, é assim, ó. O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar um pouquinho. Lembra daquela visão que eu dei para vocês sobre como que era o período dos juízes, né? Era um período de altos e baixos, tá? Então, tinha épocas muito boas e tinha épocas muito ruins, onde eles sofriam perseguições, ok? Provavelmente, Elimelec e Noemi nasceram num período de alta, num período de paz, onde as coisas estavam indo bem, e eles receberam esses nomes, tá? Já Malom e Quilion, os filhos deles, provavelmente nasceram num período difícil, ok? Então, por isso que os pais colocaram, provavelmente, esses nomes nos filhos, mas a gente não tem como saber, tá? Crise. Então, houve uma crise ali. Na hora da crise, houve a fome e eles saíram da terra. Na hora da crise, devemos olhar para Deus, em vez de mirarmos apenas as circunstâncias, né? Então, isso serve exatamente para nós agora. O enfrentamento da crise é muito melhor do que a fuga. A gente nunca deve escolher o caminho da fuga. Esse é o caminho da covardia. Não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é enfrentar as coisas, sejam elas difíceis, tá? Ou não. Precisamos buscar o abrigo das asas do Onipotente, em vez de buscar falsos refúgios. E por que eu coloquei aqui, né, o abrigo das asas do Onipotente? Eu copiei essa frase lá do livro do Hernandes, né? Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque se a gente for ver mais tarde no livro de Ruth, Boaz diz para Ruth que ela é abençoada porque ela veio buscar abrigo sob as asas do Onipotente. Só que o que está acontecendo com essa família aqui nesse momento? Eles estão deixando o abrigo das asas do Onipotente, eles estão deixando Belém, né, para buscar um falso refúgio, que é Moabe, porque lá em Moabe os campos estavam verdejantes, lá estava tudo bem, então eles saíram do lugar que Deus tinha para eles para buscar um falso refúgio. O nosso refúgio não está no dinheiro, não está na nossa carreira, não está na nossa saúde, né? O nosso refúgio está em Deus. Ele é a única rocha para nós. A mesma coisa que estava acontecendo ali. Vamos para os próximos versículos, tá? Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles já estão, então, em Moabe. Eles se casaram com mulheres moabitas. Então, a gente não sabe a idade dos meninos, se eles foram pequenos, se eles... O negócio é que eles casaram com mulheres moabitas, lá já estavam na idade de casar. Uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Que tragédia, né, essa história. Então, eles saem fugindo da fome, tentando buscar um lugar melhor, e de repente, o que acontece? Elimelec morre, provavelmente adoece, ela fica viúva. Depois de um tempo, os filhos casam com mulheres moabitas, que não são mulheres que conhecem o Senhor, que seguem a Deus, como Deus tinha estabelecido na sua aliança, né? Moram lá por quase 10 anos, não têm filhos, e depois Malom e Quilion morrem. E daí Noemi fica sozinha numa terra estrangeira. Vamos ver alguns pontos, né? Elas serem moabitas. Claro, eles estavam morando em Moabe, né? Então era natural que eles fossem acabar casando
com as mulheres daquela terra, né, com mulheres estrangeiras, que tinha sido nitidamente proibido por Deus, né, que não houvesse esse tipo de casamento, né, com pessoas que não são da mesma aliança, né. E as moabitas, elas não eram bem vistas também pelos israelitas, tá? Elas eram consideradas prostitutas. Não sei quantos de vocês lembram da história, mas tem aquela história de Balaão, tem a história de quando o povo estava no deserto, e daí eles vão entrar na terra prometida, e o que os moabitas fazem? Eles querem amaldiçoar o povo de Israel, daí eles contratam Balaão, que é um profeta lá, um profeta distante, e daí Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel, mas o que Balaão faz? Balaão, ele é super estrategista, ele vai lá e diz assim pro rei de Moab, olha, eu não vou conseguir amaldiçoar esse povo, mas eu tenho um jeito de destruir esse povo, né? Coloca as mulheres, né, moabitas lá, para se oferecerem para os homens, que daí eles vão se misturar com elas, vão praticar imoralidade com elas, né? E dessa forma Deus vai ter que destruir eles, Deus vai ter que castigar eles, né? Então, essa era a fama de Moab, né? Outra coisa importante também de lembrar é da onde vem Moab, né? Moab vem de Ló, né? E é uma nação que é fruto do incesto das filhas de Ló com o seu próprio pai. Então, é toda uma história de uma nação totalmente distante e rejeitando o Senhor, mesmo sendo Ló um homem justo, né, que conhecia o Senhor, mas a sua descendência se tornou nisso, né? Então, os moabitas eram muito mal vistos, e é para essa terra que eles vão. E por que eles fizeram isso? Certamente eles só se preocuparam com a parte financeira. Eles se mudaram para um lugar sem se preocupar com toda a questão, tá, mas e o povo de Deus, né? Ele oculta o Senhor. Então, como que isso vai nos dar o alívio, vai nos dar o nosso dia a dia com Deus, os nossos irmãos, né, na fé, mas não, eles se afastaram completamente, tá? Então, o que a gente vê aqui do ponto de vista para um judeu é assim, eles não apenas casaram com gentios, que já era uma coisa que não se deveria fazer, mas eles foram pior ainda, casaram com gentios que tinham esse tipo de reputação, tá? Então, eles estão se afastando cada vez mais de Deus. Dentro do contexto do Antigo Testamento e do contexto hebraico da época, tá? O que aconteceu? A história deles não terem filhos era algo que pesava muito, porque dentro do contexto hebraico, naquele momento, puxa, eles foram casados por 10 anos e não tinham filhos, é como se eles não tivessem uma bênção na família deles, tá? Então, e outra coisa que mostra é que quando Ruth, no final do livro, ela se casa com Boaz, imediatamente ela tem um filho. Então, isso também dentro do contexto hebraico da época, tá? Implica isso, que realmente eles não estavam sendo abençoados naquela terra. E daí chega a morte, né, de todos, do pai, dos filhos. Então, eles foram para Moab em busca de sobrevivência. E o que eles encontraram? A morte. A terra estrangeira não deu a segurança que eles estavam procurando, mas deu para eles um enterro, né? A dor do luto é muito mais aguda do que a dor da pobreza. Então, era muito melhor estar passando necessidade na terra, que Deus tinha colocado eles, do que ter feito isso e se afastado totalmente de Deus, né? E a escassez é menos dolorosa do que a morte. Então, a gente vê Noemi perdendo várias coisas. A Noemi, ela perdeu tudo. Ela perdeu a terra, né, que ela tinha em Israel, porque eles venderam e foram para uma outra terra. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos e ela perdeu os sonhos dela. Essa mulher está desolada. Ela está velha, ela está viúva, pobre, sem filhos e ainda está numa terra estrangeira, tá? Então, assim, é como se a pessoa olhasse para trás, vai me dar até vontade de chorar, né? E pensa, meu Deus, que fracasso a minha vida, deu tudo errado, né? Meus sonhos todos se foram. Então, ela não tem descendência e a sua semente será cortada da terra. A sua memória vai se apagar. Então, quando a gente para e pensa no que essa mulher está sofrendo, no como ela está lidando com tudo isso, é muita coisa que se derramou sobre ela, né? Então, ela está no último.
tá desesperada, ela tá desiludida da vida, tá? E daí a gente vai para o próximo versículo. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Então aqui, gente, a gente vê uma mudança completa. Então ela precisou chegar nesse ponto de ter perdido tudo para finalmente voltar para a terra dela, né? Isso aqui é como uma analogia para nós quando estamos afastados de Deus e talvez Deus tenha que nos disciplinar fortemente para que a gente finalmente caia em si e diga, eu preciso voltar para Deus, tá? E é interessante que dos versos 1 a 5 que a gente leu, o nome de Deus não é mencionado, porque é a história de uma família que está longe de Deus. E agora, no versículo 6, é que pela primeira vez aparece o nome de Deus. E vocês vão ver que vai aparecer várias vezes daqui para diante. Pessoal, até aqui algum questionamento, algum ponto, algum comentário? Alguém quer falar, tem que abrir o microfone e também abrir o vídeo e falar. Só estava aqui comentando com o André que tudo bem, ela chegou no fundo do poço, né? Mas ao mesmo tempo ela só pensou em voltar para lá quando a coisa ficou boa, né? Ela não, né? Então tem sim toda essa função. Ela chegou no fundo do poço, mesmo que tivesse ruim, talvez ela, né, pensasse em voltar, ou pensasse por que eu saí, mas na verdade ela ali fica bem claro, né? Soube que a coisa estava boa, né? Então, então eu vou agora voltar para lá, né? Então, sim. Só para botar um questionamento. Assim. Não, e tá muito bem observado, porque aqui ainda ela não tinha caído em si de todas as coisas, né? Então é no decorrer da história que ela vai cair em si, tá? Então, continuando. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Então aqui eu acho interessante porque ela estava voltando, decidiu voltar, né? E as noras estavam morando com ela, né? E daí, ali naquele momento, enquanto elas estavam voltando, é que ela disse, né? Vão e voltem. Então, a gente já estava mais ou menos... Já tinha começado o caminho, né? Mas é interessante porque aqui ela faz uma oração, né? Quando ela diz, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, né? Depois ela diz mais embaixo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, ela está fazendo, na verdade, uma oração para despedir, para abençoar essas 2 noras, porque ela não tinha mais filhos, né? Os filhos tinham morrido, ela queria liberar essas noras para que elas pudessem viver a vida delas, porque a gente sabe que uma mulher naquela época, se não tivesse marido, se não tivesse um pai, se não tivesse uma família que cuidasse dela, ela não teria como se sustentar, tá? Então, ela desejava o melhor para elas, que elas voltassem para a casa dos pais e que casassem novamente, afinal de contas, elas eram viúvas, né? Vamos adiante. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Aqui a gente vê uma coisa incrível, né? Elas realmente eram muito apegadas a Noemi. Então, aqueles destaques que eu dei para vocês ali no início sobre o nome de Noemi, né, que significa amável, agradável, eu realmente acho que ela era tudo isso, porque 2 noras amarem tanto assim uma sogra, isso a gente não vê, né, é muito raro, tá certo? E elas realmente estavam apegadas a ela como filhas, né? E Noemi se dirige a elas como filhas também. Então a gente percebe um relacionamento realmente muito bom entre elas, né? E um relacionamento cheio de amor, tá? E quando Noemi diz ali para elas,
por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Naquela época, havia uma lei do levirato, tá? Tanto em Israel quanto naquela sociedade ali, naquelas culturas da região, que significava o seguinte: se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos, não tivesse descendentes, né, para passar os bens da terra, então o irmão do falecido deveria se tornar marido, né, para gerar uma descendência, tá? Então é nesse sentido que ela diz: poderia eu ainda ter filhos, né, seguindo essa lei, porque ela não tinha mais nenhum. Voltem, minhas filhas, daí ela continua. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, né? Então aqui a gente percebe, de novo ela dizendo: eu tô velha, não vou arrumar outro marido, né? Então, assim, a chance, digamos assim, que ela tinha de segurança, né, que era ter um outro marido, ela mesma já enxergava que isso ela não ia ter mais na vida dela. Então, esse caminho de solução para os problemas dela não haveria. E isso ela está explicando para as noras, porque mesmo que ela viesse se casar, as gurias não iam esperar, né, 20 anos para se casar com outro marido. Então, essa é a explicação desses versículos. E daí ela fala isso: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então aqui a gente percebe claramente a teologia de Ruth. Cada um de nós tem uma teologia. Cada um de nós enxerga Deus de um jeito, tá? E vou dizer, não é o jeito certo. O único jeito de enxergar Deus como ele realmente é estudando a palavra dele. É o único jeito, né? Então a teologia dela tá errada, porque Deus não tá contra ela, né? Mas ela tem noção que Deus é soberano, ela tem noção que Deus é todo poderoso, que ele pode fazer todas as coisas e que ele poderia ter livrado ela de todo esse mal. Ela tem essa noção. Mas Deus não está contra ela, Deus está a favor dela. Só que ela não enxerga isso. Então aqui a gente tem uma grande dica de como ela pensa. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Né? Então Noemi tenta mais uma vez. A Orfa já tinha então decidido voltar para a casa dos pais, se casar de novo, seguir sua vida. E Ruth insiste e Noemi insiste com Ruth para que faça a mesma coisa, né? Então observem ali: voltar para o seu povo e para o seu Deus. Deus com letra minúscula, né? Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, eu acho. Né? É incrível ver. Esse texto mostra a conversão dela, esse texto mostra a fé, a amizade dela, o amor dela, né? E ela deixa bem claro: não adianta tu insistir que eu não vou desistir, né? Eu vou ficar contigo para sempre. E eu tomei a decisão que o teu povo é o meu povo. E o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. Então ali ela toma uma decisão de se converter ao Senhor e de mudar toda a vida dela. Abandonar tudo, todo o passado dela, o povo, a fé, os costumes, e buscar abrigo no Senhor, né? E o amor dela é tão grande. Tem um texto, acho que está em Eclesiastes, que fala, né, que o amor é mais forte do que a morte. Então ela diz: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E daí ela chama o Senhor como testemunha do que ela está falando, do compromisso dela com Noemi. Então fico muito emocionada, acho um texto belíssimo esse, né?
A gente ainda não viu os significados dos nomes da órfã, né? Dessa outra nora de Noemi, quer dizer firmeza. E o significado do nome de Ruth, que quer dizer amizade. Então é muito importante esse significado, porque realmente é a melhor amiga de Noemi, é a Ruth. Ela mostra realmente o que é amizade. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que Noemi? Perguntavam as mulheres. Então, imagina, né? Passaram-se muitos anos e Noemi chegou. Imagine, Noemi era uma mulher abastada, ela era uma mulher feliz, né? E ela chega desse jeito, né? Totalmente destruída pelas situações da vida. Mas ela respondeu. Como é que Noemi respondeu? Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então aqui a gente vê como está o coração de Noemi, né? Ela primeiro já diz, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, né? Mara quer dizer amargurada, amargo, né? O Todo-Poderoso. Então ela reconhece que Deus, ele é todo-poderoso, mas ele, podendo fazer algo diferente na vida dela, não fez. Então ele é responsável por ter tornado a vida dela muito amarga. E ela tá de mal com Deus. Ela tá chateada com Deus, ela tá muito triste. Ela deixa isso claro, né? E aqui a gente vê mais uma vez o quanto eles eram abastados. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então ela saiu, né, com bens e com uma família, e ela volta sem nada, pobre, né, idosa e sem sua família. E de novo ela diz: o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, Mara quer dizer amarga. Noemi, embora fosse uma mulher crente, é importante a gente perceber isso, tá? Cuja fé foi mantida intacta no Deus de Israel em terra pagã. Ela desenvolveu uma teologia errada acerca da providência divina. Por isso que ela enxergava Deus desse jeito. E por isso que ela estava amargurada. Continuando. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. E aqui a gente encerra, né? Esse é o último versículo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um comentário. Sim. Então, aqui. Foi assim que Noemi, então, voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth. E chegaram, então, em Belém no início da colheita da cevada. Então, o que é o início da colheita da cevada? É o que os judeus chamam de festa dos primeiros frutos. Está lá em Levítico. Quando Deus institui as festas, os judeus têm várias festas, tá? Então, assim, a primeira, digamos assim, festa seria o sábado, né? Tá, lá em Levítico está nessa ordem, o sábado. Depois, a Páscoa, né? Depois, a festa dos pães asmos. E depois vem essa festa, a festa dos primeiros frutos. E essa festa, ela acontece assim, ó. Tem a Páscoa, né? Que a gente considera a Páscoa na sexta-feira, né? Mas lembrem que para o judeu o dia começa na quinta às 6 da tarde, né? Na quinta de noite, entenderam? Então, por isso que até tem a quinta-feira santa, né? Que na verdade começa na quinta de noite, tá? Então, começa a Páscoa na quinta de noite, e daí no sábado de noite começa a festa dos primeiros frutos. Então, por exemplo, na semana que vem vai ser Páscoa, né? Tô certa, né? Páscoa. Então, na quinta de noite da semana que vem começa a Páscoa. E daí, no sábado de noite, começa a festa dos primeiros frutos. E ela ocorre ali nos próximos 15 dias, tá? Depois do domingo de Páscoa. E é muito interessante, gente, porque a gente nunca aprende isso, né? Mas no dia que Jesus ressuscitou,
é o dia que começa a festa dos primeiros frutos. Então, a festa dos primeiros frutos, ela tem o símbolo da ressurreição. E nada é por acaso. Porque a Noemi, ela chega em Belém exatamente no dia da ressurreição, tá? Nessa festa que significa a ressurreição. Então, ela volta para Belém. A mulher que era considerada morta veio a ressuscitar nesse dia, porque o pessoal não ouvia mais falar dela, não sabia se ela tinha morrido ou não lá naquela terra, né? Noemi voltou para Belém e finalmente a gente vai ver no decorrer do livro que ela obteve o descanso e o prazer do Senhor. E esse Belém é o único lugar de descanso, mesmo que as situações sejam difíceis, esse é o lugar de descanso, porque esse é o lugar com Deus, com o povo de Deus, onde Deus nos quer, tá? Então agora elas estão de volta em Belém, e será que Deus vai ajudar essas gurias? Será que Deus vai prover o que elas precisam? Então a gente vai deixar isso para a próxima aula, para o capítulo 2, a gente vai ver na próxima aula, tá? E depois nos outros domingos, o 13 e o 4. Pessoal, passei um pouquinho do horário, mas está aberto aí para perguntas, tá? Quem quiser falar, liga a câmera e liga o áudio. Ninguém pode sair de casa, então agora aguentem aí. Eu acho que uma coisa interessante a gente ver a respeito desse livro é a gente não se dá conta da situação crítica que elas ficaram quando o marido e os filhos morreram. Sim. Porque uma mulher idosa sem descendência se tornava um problema social muito grande para eles. Então, inclusive, havia leis para cuidar das viúvas idosas e coisas assim, justamente para elas não morrerem de fome, porque as mulheres não podiam ter terras, não podiam ter nada no nome delas. Então, uma mulher que não tinha descendência e idosa, que não fosse casar de novo, ela virava um problema social. Eu acho que era isso que bateu forte aí na questão de Noemi, porque disse, agora eu vou morrer, agora é que eu morro de fome direto, né? Porque agora não tem o que fazer. Então ela pensou em voltar para Belém, talvez até sem muita esperança de chegar lá e, em vez de morrer aqui, eu vou morrer lá. É mais ou menos isso que ela deve ter pensado, né? Sim. E aí a gente vê a provisão de Deus para cuidar das pessoas que a princípio não têm esperança nenhuma, né? Ou muito pouco. É verdade. Então é bem interessante, é muito boa essa história, né? Muito. Para a gente ver essa provisão de Deus, né? É uma história emocionante, assim, se tu entra na história, se tu te coloca no lugar daquela pessoa, é emocionante. Tô apaixonado pela história. É uma pessoa que não tem, assim, basicamente nenhuma esperança de vida. A situação que ela ficou lá, o marido morreu, os filhos morreram, não sei o que, ela disse, não, eu vou morrer também, então eu vou morrer lá em Belém, né? Melhor morrer lá do que morrer aqui, talvez ela tenha pensado. Talvez até pensando na questão de que lá em Belém teriam essas leis, né, de proteção às viúvas, né? É verdade. Lu... Oi. Alô. Oi, Silvia. Alô. Oi. Assim, ó, um comentário. Bom dia a todos, tá? Assim, será que a Ruth também não reconheceu lá, versículo atrás ali, que Deus a estava disciplinando também? E que quando ela reconheceu isso, ela voltou, né? Vou voltar para Belém. Eu acho que psicologicamente ela estava reconhecendo a disciplina do Senhor. E me faz pensar assim que às vezes na nossa vida, que bom que o Espírito Santo nos toca vendo que as dificuldades às vezes é que nos fazem voltar para Deus, né? Com certeza. Então, eu pensei que ela tivesse essa linha de pensamento, né? E que foi uma decisão dela e do esposo terem saído de Belém, voltar. Então, ela estava sendo disciplinada, ela estava sendo amargurada, né? Se sentindo amargurada. E ela ia voltar. E por isso ela liberou as duas, né? A Ruth e a Orfa. Não sei se tu podia me explicar mais, se talvez fosse esse o pensamento da Noemi. Eu
Eu não sei te dizer se ela achava que estava sendo disciplinada, né? Mas uma coisa ela tinha certeza, ela sabia que Deus era todo poderoso, que ele era o único Deus, que ele tinha o controle de tudo, e que se aquilo estava acontecendo com ela é porque ele queria. Então, de certa forma, dá para entender a lógica dela, e a lógica que normalmente se a gente for parar para pensar na mesma situação, a gente vai pensar assim, mas é porque a gente não conhece a imagem toda, a gente não conhece o panorama todo, a gente não conhece a história toda, a gente não sabe o que está por trás, né, das provações que Deus coloca na nossa vida. A gente precisa confiar e se voltar a Ele, né? Mas eu não sei se ela tinha essa noção, não sei te dizer. Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, se na hora que a Noemi falou, a Ruth falou que o teu Deus será o meu Deus, tu acha que teve uma conversão ou ela fez aquilo por amor a Noemi? Não, com certeza teve uma conversão. Uhum. Tanto que ela invoca o Senhor, né, para ser testemunha, com certeza, porque ela largou tudo. E ela disse, e ela tomou uma decisão de fé. Ela disse: agora o meu Deus é o teu Deus, é o teu Deus. Por que teu Deus? De novo, eu vejo assim Noemi, como uma mulher que realmente ela era tudo aquilo que dizia no nome dela: amável, agradável, né? Era bom estar perto dela, e certamente a vida dela era encantadora e mostrava o poder de Deus na vida dela. E certamente a Ruth pôde perceber que ela era totalmente diferente de todas as pessoas que ela conheceu na vida dela. E ela deve ter crido em Deus através da vida de Noemi. É isso que eu particularmente penso. Eu nunca li isso em um livro, mas é o que eu sempre entendi quando eu leio o livro de Ruth, né? O testemunho de Ruth é impactante, que essa mulher se converte. E é interessante, né? O teu Deus será o meu Deus, porque é o jeito dela se referir. É esse Deus que tu adora, que tu ama, que tu serve, é esse Deus que eu quero para mim, né? Porque tu é uma pessoa que realmente é totalmente diferente, né? De tudo. Eu creio que seja isso. Interessante que foram, assim como falou, né? 10 anos praticamente, né? Não sei quanto tempo a Ruth estava casada com um dos filhos dela. 10 anos. Mas a Noemi testemunhou durante todo esse tempo, sim, né? Testemunho vivo de que Deus é bondoso, é agradável, né? Então, interessante isso. Tá, outra coisa que eu fico pensando assim, né? Ela conseguiu testemunhar isso mesmo ela se sentindo amargurada, mesmo ela se sentindo abandonada. Então, assim, Deus não abandonou ela. Ela pode ter abandonado Deus, né? Ou voltado as costas para a cidade de onde era o povo dela, né? Procurado outras coisas melhores, mas mesmo assim ela conseguiu mostrar que ela era uma filha de Deus, né? Sim. Ela conseguiu. Tá naquela coisa, quem realmente é filho de Deus, mesmo estando no momento difícil ou se sentindo traído por Deus, né? Ainda continua sendo filho de Deus, né? E esse testemunho acaba atingindo as outras pessoas mesmo. É difícil a gente pensar, tá muito bom testemunhar quando tá tudo bem, né? Sim. Mas e quando não tá, né? Quando as coisas não estão legais, né? Então, de alguma forma, mesmo ela amargurada, ela conseguiu manter essa essência, né, nela. E pensa assim, ela tá amargurada, ela tá triste, mas ela sabe que ele é o único Deus. Uhum. Ela sabe que ele é a salvação, entendeu? Ela não tem ideia correta de Deus, mas ela sabe o principal, que ele é o único Deus e que ele é o único que pode realmente salvá-la, né? Uhum. Então ela não tem para onde ir, digamos assim. Como Pedro diz, né? Para onde mais iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna, né? Então, mesmo ela tendo entendimento errado, e essa é a situação da maioria de nós, né? Não temos um entendimento amplo, grande sobre a palavra de Deus. A maioria das pessoas que são cristãos não tem esse conhecimento, mas elas creem no principal. Se elas creem no principal, né? O principal é isso, né? É que Deus é Deus, ele é o único, é a nossa única salvação. Não existe outro caminho, né? Não existe. E a decisão que eles tomaram, lembram assim, foi uma decisão errada?
Óbvio que foi. Todos os autores que eu li dizem que foi uma decisão errada, eles não deveriam ter saído de Belém, tá? Demonstrou falta de confiança em Deus, foi um pecado, sim, tá? Mas, mesmo assim, eles tomaram uma decisão precipitada e errada, mas eles continuavam sendo filhos de Deus, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Então tá, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês.